Boa noite, gente. Obrigada. O tema do estudo de hoje é bem gostoso, porque fica bem próximo da gente, né? Todos nós, ou a grande maioria, já nos beneficiamos com resultados do passe. Todos nós já tivemos a oportunidade de tomar o passe num dia que a gente estava aflito ou com algum problema, e tivemos resultados, e observamos resultados no passe. E também para vocês que já estão trabalhando, que já estão aplicando o passe, a gente também tem o prazer, a felicidade, a alegria, né, de quando a gente aplica o passe na pessoa e a gente percebe que a pessoa ficou bem, né, que a pessoa absorveu aquilo ali, que a pessoa está respondendo bem dando resultado, né, mostrando o resultado daquele trabalho. Bom, já foi falado nos outros estudos que o passe é a transfusão de forças ou de energias. Que forças e que energias são essas? É o fluido cósmico universal. Então, nós estamos aqui envoltos, né? Nós estamos mergulhados no fluido cósmico, assim como o ar, né, está em torno de nós estamos aqui envoltos com o fluido, e existe a possibilidade da gente absorver esse fluido, aproveitando para nós mesmos, ou transmitirmos, canalizarmos esse fluido para outra pessoa. E isso pode ser feito através do passe ou de outras técnicas. O reiki, por exemplo, é uma outra técnica de transmissão do fluido. E que aqui na casa ele está adaptado no passe magnético, né? O senhor Antônio estudou os resultados do reiki e aí adaptou a técnica do reiki com o passe magnético, que é o trabalho que a gente faz do passe aqui também. Se a gente for pensar na prática da imposição de mãos, ela é uma prática muito antiga, que tem várias citações na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E Jesus demonstrou essa prática, né? Ele, quando curava, quando cuidava, quando tratava, ele impunha as mãos. A imposição de mãos pode ser uma prática exterior. A gente não tem obrigatoriedade de impor as mãos, tanto que a gente pode aplicar o passe à distância, que é uma das modalidades, né, um dos trabalhos que a casa oferece. A gente pode oferecer esse passe à distância. Por quê? E interessante que a leitura que a Marleninha fez faz essa citação. A transmissão é feita através do pensamento. Fisicamente falando, é o cérebro, mas é perispírito com perispírito. Então, o passe é feito, emissão de pensamento, transmissão de pensamento. Não teria necessariamente que impor as mãos. Mas a imposição de mãos é feita de forma a canalizar. E ela é mais para quem está aplicando, porque a gente concentra ali, né, naquela ação, a transmissão do fluido. E eu gosto muito da história de Paulo de Tarso, e aí eu trouxe um exemplo, né, um momento que aconteceu com Paulo, que tem aquele momento clássico, né, que é muito conhecido, que ele perdeu a visão ao ver a luz de Jesus, na aproximação de Jesus, e aí depois ele é visitado por Ananias. E Ananias impõe as mãos sobre os seus olhos, explica o que estava acontecendo. Ele fala para Saulo, até então, né, que ele estava sendo convidado por Jesus para trabalhar naquela nova tarefa, e ele compreende a sua missão e volta à visão. Então, naquele momento de imposição de mãos, né, do Ananias sobre os olhos dele, a visão dele retorna. Mas, como eu já falei, o passista, ele é um agente. Ele, através dele, a energia é emitida para o paciente. Então, eu trouxe uma figura ilustrativa, né? Então, a pessoa está ali, concentrada em oração, buscando algo para aquele paciente, para aquela paciente, no caso. Então, ele está lá absorvendo e transmitindo ao mesmo tempo, né? Mas a gente pode ver que em torno do agente está ali irradiando, né? Por quê? Porque a pessoa que transmite também recebe. Então, ele absorve o fluido e aí ele consegue transmitir.
Dependendo das condições que a gente vai ver logo adiante, ele transmite mais ou menos e absorve mais ou menos. A gente, quando encarna, a gente encarna com uma quantidade de fluido vital. E esse fluido tem um desgaste natural, porque a gente tem uma previsão, assim, né? Então, a gente vai encarnar com uma previsão para 80 anos, por exemplo, para viver 80 anos. E aí, esse fluido vai se desgastando naturalmente. Mas a gente, muitas vezes, geralmente, interfere, né, nesse desgaste com as nossas ações, pensamentos, modo de vida. E isso pode ser reposto através dessas técnicas, através também de boa alimentação, de bons modos de vida, de boas condutas. E o passe é uma das formas. Então, a reposição, a gente pode oferecer isso para o outro, né? Essa reposição do fluido cósmico, que seria o fluido vital nesse caso. Eu coloquei aqui embaixo que saúde é equilíbrio, porque quando a gente está em equilíbrio, a gente consegue manter a saúde do corpo físico, mental e espiritual. Bom, a apostila que vocês estão estudando traz 3 tipos de resultados para os passes. O primeiro é benéfico. Desculpa. E aí, partindo do passista, o resultado pode ser benéfico se ele tiver com boa saúde física e com equilíbrio. Então, o passista está bem, está com saúde física, está equilibrado, ele vai transmitir dele coisas boas, ele vai conseguir absorver melhor, ele vai ter uma concentração melhor, ele vai estar mais preparado para aquele momento da aplicação do passe. E por parte do paciente, vai ter um resultado benéfico se ele estiver receptivo e se ele estiver disposto a melhorar. Então, vamos usar aqui como exemplo uma consulta médica. Então, vamos citar o passista, o médico está saudável, está bem preparado, ele estudou para aquilo, ele vai e faz uma consulta e tem bons resultados. Ele consegue diagnosticar bem o que aquele paciente quer, precisa, melhor, né? Por parte do paciente, se ele vai no médico, se ele confia naquele profissional, se ele vai lá, compra o remédio que foi receitado, toma direitinho o remédio, tem bons resultados, não tem por que dar errado, né? Está todo mundo ali seguindo o caminho que deveria ser. Vai acontecer tudo direitinho e vai dar certo. Mas pode ter resultados maléficos. Se o passista estiver com a saúde precária. Por quê? Nós não vimos na imagem que primeiro o agente absorve a energia. Então, se ele tiver com uma deficiência, uma dificuldade, um problema, o organismo dele mesmo vai aproveitar aquela energia. Então, ele não vai ter o que oferecer, ele vai aproveitar, ele vai usufruir daquela energia. Se ele estiver intoxicado, e aí na apostila cita intoxicação alimentar, se ele tiver feito uso de álcool, de drogas, de fumo, então ele vai estar embrenhado dessa intoxicação e é isso que ele vai transmitir. Ou se ele tiver em desequilíbrio espiritual, se ele tiver sob influência séria de processo obsessivo, se ele tiver muito desequilibrado, então não convém que ele aplique o passe. Por parte do paciente, também pode ter um resultado maléfico se ele tiver uma postura nula. E aí vou citar de novo o exemplo do médico, né? Então, vamos imaginar o passista médico novamente. Se o médico estiver doente, se ele estiver com uma dor, se ele estiver com um problema, ele vai ter boas condições para atender o paciente? Não vai, ele vai ter dificuldades, né? Ou se ele estiver sob efeito de álcool, de drogas, ou se ele estiver em desequilíbrio. E aí o paciente não vai confiar, né? Se a gente, e eu estou citando o médico, porque aqui nós estamos falando de cuidados e de paciente, mas qualquer profissional. Se a gente assistiu uma aula de um professor e você não confiou naquele professor, você não, sei lá, parece que se não houver uma empatia ali com aquele professor, você não aprende a matéria.
Então, é isso também que pode acontecer no momento do passe. Se a pessoa vem, não confia, ou não se sente à vontade, ou não achou que atendeu às necessidades dela, vai ficar neutra, vai ficar nula. Ela não vai absorver, não vai aproveitar. E aí tem o resultado neutro, quando o paciente está impermeável, quando ele está refratário àquilo. E aí a gente tem os exemplos de pessoas que vão oferecer o passe, se a outra pessoa não acredita, ou não gosta, ou tem medo, ou não quer receber o passe, ela vai estar impermeável. Então, ela não vai absorver, esse passe vai ser neutro. E aqui na casa, a gente tem encontrado grandes resultados, né? Não só aqui, a gente ouve muitas histórias, né, das casas espíritas que oferecem passe, e aí realmente conseguem, atinge, né, muita gente que se trata. E quem de nós, não, os jovens talvez nem tanto, né, mas da minha idade para os mais velhos, que já não foi numa benzedeira. Então, a pessoa, eu, por exemplo, minha mãe levava, né, na pessoa lá, a pessoa falava: fala aí, que eu cozo, né? Carne rendida, osso não sei o quê, nervo não sei o quê, né? E a gente curava. E aí a gente tinha bons resultados, né? Eu, várias vezes, a gente tinha uma vizinha que fazia benzição, tinha qualquer problema, corria lá para benzer. Nada mais é que o passe, né? E a gente, hoje, tem o estudo do porquê que acontece, porque, às vezes, na simplicidade, na humildade, elas faziam e nem sabiam o que estava acontecendo ali, né? Energeticamente falando, elas nem sabiam, mas elas tinham a boa intenção, estavam em oração, desejando o bem, a gente ia também acreditando que aquilo ali ia curar, né? Então, tudo favorecia para que acontecesse, e a gente tinha resultados. Tem uma frase judaica que é assim, ó: uma boa intenção equivale a uma ação meritória. E eu acho muito interessante essa frase, porque vive-se falando aí que de boa intenção o inferno está cheio, né? Mas eu prefiro ouvir e optar por essa frase. Porque se a gente for esperar, vou voltar no slide anterior, se a gente for esperar a gente estar com saúde física e equilíbrio para vir aplicar, para vir dar passe, ninguém vai vir dar passe. Porque todos nós, em todos os momentos, a gente está com dificuldade, está com um probleminha de saúde, está com um desgosto, uma mágoa, uma tristeza. Então, se a gente for esperar estar perfeito, se a gente for esperar virar santo para ser um religioso, não vai existir religioso. Se a gente for esperar estar em equilíbrio 100% para vir dar passe, não vai ter passista. Então, o que precisa? Precisa da gente fazer uma avaliação, e isso é muito pessoal. De repente, eu falo assim, hoje eu não tenho condições de aplicar passe, porque eu estou com uma unha encravada que está me perturbando, esse trem latejando aqui, eu não vou dar conta, não posso. Às vezes, para outra pessoa, aquela unha encravada ia ser de menos. Hoje eu estou com uma dor de cabeça, hoje eu estou com dor de barriga. Então, é uma avaliação muito pessoal. Eu estou em condições? Eu vou poder oferecer alguma coisa de bom para a pessoa, para quem eu vou oferecer o passe? Legal, beleza. Ou eu estou com um problema. Eu tive lá um problema na minha família, uma discussão. Tá, eu chego aqui na porta, o problema vai ficar. Aqui eu vim para trabalhar. Então, eu vim com boa intenção. Então, eu preciso acreditar que essa minha boa intenção vai ter um reflexo positivo. E, segundo, eu já citei 2 vezes aqui, o primeiro a receber é a gente. Então, eu não estou bem, eu não estou legal, mas eu vou trabalhar, eu vou lá, eu vou me dedicar, eu vou fazer o melhor que eu puder, porque eu vou sair de lá melhor. E, na hora que eu sair ali na porta e que eu encontrar de novo o meu problema, eu vou chegar lá em casa e vou resolver ele melhor. Porque eu vim, eu fiz a minha parte, eu absorvi, eu mereci ajuda, então eu vou sair daqui melhor, eu vou enfrentar minhas dificuldades melhor. Problema de saúde também, né? A gente, falei já aqui bem quantos resultados a gente vê, né, de problemas de saúde. Eu estou, sim, com problema de saúde, mas dá para eu ir lá e aplicar o passe? Bem, eu vou lá, vou aplicar o passe e eu vou sair melhor, porque eu vou receber, eu vou ser a primeira a receber. E sempre a gente é auxiliado. Então, a gente vem, se estiver num ambiente preparado, se estiver em boa sintonia, se estiver em oração, que é todos aqueles recursos, né, que já foram passados para vocês.
sempre a gente é auxiliado. Então, nunca a gente vai estar aplicando o passe, a gente não precisa de preocupar com isso, né? Falar assim, eu vou aplicar o passe, eu vou me desgastar, eu vou doar da minha energia, eu vou ficar sem. Isso nunca acontece. A gente sempre é auxiliado se a gente estiver dentro desses recursos. E a casa, dentro da casa espírita, e aqui o passe convencional, né, é o melhor lugar, porque aqui tem todo o amparo, todo o preparo. Basta que a gente tenha confiança e se dedique a essa doação, que a gente vai receber esse amparo e essa ajuda. Para quem está aí em busca, né, do trabalho, que é o caso de vocês que vieram em busca do trabalho, já é um grande passo, né? A gente ir, querer estudar, querer se preparar para oferecer de si o melhor. Então, já é um grande passo. Confiem e doem mesmo, façam o melhor de si, que com certeza os resultados virão.